Sem medicamentos, sem pílulas. Apenas 3 alimentos naturais. E cientificamente comprovados, reacenderam o desejo, devolveram a firmeza e trouxeram de volta algo que ele pensava ter perdido para sempre: o orgulho de ser homem. Neste vídeo, você vai descobrir quais são esses alimentos, por que eles funcionam e como aplicá-los ainda hoje. Um relato profundo, com base científica, feito para homens que desejam viver com vitalidade, potência e prazer mesmo depois dos 60. Assista até o fim. O corpo pode envelhecer, mas o desejo não precisa morrer com ele. Inscreva-se para receber novos vídeos sobre sexualidade, saúde e vitalidade masculina após os 60. Eu não esperava que um simples prato de café da manhã mudasse minha vida íntima. Aos 62 anos, eu já tinha aceitado que algumas coisas simplesmente não voltam. O vigor, o desejo, aquela ereção firme que não te faz pensar 2 vezes. Eu me olhava no espelho e via um homem que ainda pensava como aos 40, mas o corpo contava outra história. Por fora, eu parecia saudável. Não fumava, tomava pouca bebida, caminhava todo dia com o cachorro, mas por dentro, algo estava silenciosamente apagando a chama. A libido sumia devagar, como uma vela deixada no canto. E pior, quando eu tentava, nada acontecia. Nenhuma resposta, nenhuma firmeza. Aquilo mexia com a autoestima de um jeito que eu não conseguia explicar. Não era só sobre sexo, era sobre identidade. Eu evitava comentar com os amigos. Todos fingiam que isso não era assunto, mas eu sabia. Sabia pelo jeito como eles mudavam de assunto, como sorriam forçado quando alguém falava em vida íntima depois dos 60. Era tabu. E eu estava cansado de fingir. Foi numa conversa com meu irmão mais novo, um cara prático, direto, meio metido a naturalista, que eu ouvi a primeira frase que me cutucou de verdade. Você está tomando café da manhã como se ainda tivesse 20 anos. Eu ri. Café é café. Um pão, às vezes uma fruta. Ele balançou a cabeça. O que você come de manhã define seus hormônios para o resto do dia. Aquilo ficou martelando. Hormônios? No café da manhã? Voltei para casa e pela primeira vez comecei a pesquisar de verdade. Descobri que muitos dos alimentos tradicionais, pão branco, geleia, margarina, sabotam completamente a produção de testosterona. A cada dia que você começa com açúcar refinado ou carboidrato vazio, você está desligando a chave do seu próprio corpo. E mais, descobri que existem alimentos naturais que fazem o caminho inverso. Eles estimulam a circulação sanguínea, equilibram os níveis hormonais e ativam neurotransmissores ligados ao prazer e ao desejo. Foi aí que decidi testar uma nova rotina. Por 7 dias seguidos, montei um café da manhã baseado em 3 ingredientes simples e cientificamente comprovados, sem remédios, sem fórmulas milagrosas, só comida de verdade. O primeiro era abacate. Rico em gorduras boas, ele ajuda na produção de testosterona e melhora a circulação. Mas não era só isso. Descobri que ele contém vitamina B6, que reduz o cortisol, o hormônio do estresse. E o estresse é um dos grandes vilões da vida íntima. O segundo era sementes de abóbora. Pouca gente dá bola para elas, mas são carregadas de zinco, um mineral essencial para funcionar a função sexual masculina. Estudos mostram que baixos níveis de zinco estão diretamente ligados à disfunção erétil. O terceiro era um ingrediente que sempre me pareceu coisa de mulher: maca peruana. Mas a verdade é que essa raiz tem sido usada há séculos para melhorar a libido masculina. Ela não age como estimulante instantâneo, mas como um equilibrador. E quando incluída no café da manhã, seus efeitos são perceptíveis em poucos dias. Montei tudo num bowl: abacate amassado, sementes torradas, uma colher de maca em pó, um fio de mel cru. No começo estranhei. Parecia algo saído de uma revista alternativa. Mas comi. Todos os dias, durante 7 dias. No terceiro dia, algo mudou. Não foi um milagre. Não foi como tomar uma pílula azul. Foi mais sutil e mais verdadeiro. Acordei com aquela sensação esquecida. Acordei com o corpo respondendo de forma firme. Acordei com vontade. E mais importante, me senti vivo. Não como um velho tentando reviver o passado, mas como um homem que entendeu que o corpo ainda quer. Ele só precisa ser escutado. No 5º dia, percebi também outra coisa. Meu humor melhorou. Eu me sentia mais leve, mais ativo, mais centrado. Os pensamentos negativos desapareceram. Era como se, junto com a firmeza, voltasse também o orgulho silencioso de estar bem consigo mesmo. Ao final dos 7 dias eu tinha certeza de uma coisa. Ninguém fala disso porque tem vergonha, mas todos precisam saber. Há formas naturais, reais e eficazes de recuperar o vigor íntimo aos 60 anos. E tudo pode começar pela primeira refeição do dia. Nos dias que seguiram, aquela nova rotina deixou de ser um experimento e passou a ser parte do meu modo de viver. Era como se cada manhã se tornasse uma espécie de ritual. Não apenas por causa do café da manhã em si,
mas pela sensação de que eu estava fazendo algo concreto pelo meu corpo, algo que me devolvia o controle. Aos 62, percebi que isso era mais valioso do que qualquer promessa rápida ou comprimido milagroso. Conforme fui me aprofundando, percebi que os alimentos que eu estava consumindo agiam de forma inteligente no corpo. Eles não apenas alimentavam, eles instruíam, sim, instruíam. O corpo é uma máquina incrível, mas ele precisa de sinais certos, e eu tinha passado anos dando sinais errados. Alimentos inflamatórios, industrializados, cheios de aditivos. Tudo isso confundia minha biologia, mandando essa mensagem errada. Você está cansado, você não precisa mais disso, deixe pra lá. Mas com cada colherada da nova mistura matinal, era como se eu dissesse a mim mesmo, ainda estou aqui, ainda posso. E o corpo? Respondeu. Na semana seguinte, adicionei outros elementos naturais. Introduzi nozes e castanhas, fontes de magnésio, outro mineral crucial para a produção de testosterona. Também passei a consumir cacau puro, misturado em pequenas doses à maca peruana. O cacau, ao contrário do chocolate comum, é vasodilatador e estimulante natural, capaz de melhorar a circulação sanguínea e liberar endorfinas. Sim, ele literalmente faz o cérebro sorrir. Com essas mudanças, percebi algo que nunca imaginei. Minha mente estava mais clara. A relação entre energia íntima e foco mental é muito mais forte do que eu pensava. Comecei a acordar mais cedo, com mais disposição. Passei a caminhar com mais vigor. E minha esposa... notou? Ela não disse de imediato, mas no olhar dela, algo havia mudado. Aquela mistura de surpresa e satisfação silenciosa. A primeira vez em semanas que nos tocamos com desejo real, sem esforço, sem constrangimento, sem tensão, foi como uma reconciliação, não só entre nós, mas entre eu e o homem que eu achava ter perdido. O mais curioso é que tudo isso começou sem intenção de impressionar ninguém. Não foi por vaidade, foi por dignidade, por saúde. E foi aí que entendi que recuperar a potência não é só sobre sexo. É sobre identidade, vitalidade, autoestima, presença. Continuei lendo estudos, artigos, assistindo médicos explicarem como a alimentação modula hormônios com mais impacto do que se imagina. Aprendi que alimentos como ovos caipiras, ricos em colesterol bom, são cruciais para a síntese de testosterona, que azeite de oliva extra virgem e óleo de coco ativam processos metabólicos que favorecem a função endócrina, e fui substituindo pouco a pouco tudo o que atrapalhava. Pães brancos por integrais de fermentação natural, leite comum por vegetal sem açúcar, margarina por abacate, café puro no lugar de adoçados. Não era uma dieta, era uma escolha, um realinhamento. Voltei a conversar com meu irmão e contei tudo. Ele sorriu e me disse algo que não esqueci. Você não precisa de milagre, precisa de consistência. E ele estava certo. Passei a anotar meus sinais de progresso. Em 15 dias, meu nível de energia estava acima do que eu sentia há pelo menos 10 anos. Minha ereção, firme, natural, sem ansiedade, meu humor, equilibrado, meu sono, profundo. E mais que isso, minha confiança em mim mesmo havia voltado. Aos poucos, percebi que tudo estava conectado. O que comemos ao acordar define o nosso eixo hormonal pelas próximas 12 horas. E é isso que ninguém conta aos homens da minha idade. Somos empurrados para pílulas azuis, como se isso fosse solução, mas essas pílulas tratam o sintoma e não a causa. E ainda causam efeitos colaterais que ninguém comenta. Ao contrário, quando você dá ao corpo os blocos certos, nutrientes, gorduras boas, minerais essenciais, ele reconstrói a si mesmo. Começa dentro, silenciosamente, mas de forma contínua. E o resultado é a vida voltando com força. Eu voltei a viver com mais intenção. Voltei a cuidar do meu corpo como algo sagrado, não como um fardo. E entendi que homens da minha geração precisam ouvir isso. Precisam saber que existe outro caminho, natural, eficaz, sustentável. Não se trata de ser jovem de novo. Trata-se de ser inteiro, mesmo aos 60. Ser homem com H maiúsculo, não por força, mas por presença, por clareza, por vitalidade que nasce todos os dias, na primeira refeição. Com o tempo, aquela simples escolha diária, o que colocar no prato ao acordar, passou a me ensinar coisas muito maiores do que eu imaginava. Aprendi, por exemplo, que o que a sociedade chama de envelhecer muitas vezes é, na verdade, um acúmulo de negligências silenciosas. Não é o tempo que nos derruba. São os hábitos mal ensinados, os alimentos errados, a desistência precoce de cuidar de si mesmo. Nos meses seguintes, comecei a falar sobre isso com mais gente. Primeiro com 2 amigos que sempre reclamavam de cansaço e da vida íntima sem graça. Contei minha experiência. Não exagerei, não prometi nada. Apenas mostrei o que eu fazia.
Abacate, sementes, maca peruana, cacau, castanhas, um pouco de azeite, um ovo cozido em dias alternados, uma fatia de pão de fermentação lenta, chá de gengibre no lugar do café carregado. Eles riram no começo, mas aceitaram tentar por uma semana. Na segunda semana, um deles me ligou. Cara, não sei o que aconteceu, mas essa noite foi diferente. O outro, mais discreto, apenas me mandou uma mensagem com 3 palavras. Voltou a funcionar. E ali eu percebi. Era como se eu tivesse acendido uma luz. Não só em mim, mas também neles. A maioria dos homens da minha idade não quer parecer fraco. Não quer admitir que perdeu o controle sobre o próprio corpo. Por isso, muitos se calam, se resignam, vão sumindo aos poucos dentro de si mesmos. Mas não precisa ser assim. Quando você começa a entender que seu corpo ainda pode produzir tudo o que precisa, desejo, energia, firmeza, prazer, desde que receba o alimento certo e o respeito necessário, tudo muda. Percebi também que outros elementos do meu dia estavam influenciando. O banho frio pela manhã ativava a circulação. Respirar profundamente antes de comer diminuía o estresse. Substituir notícias trágicas por músicas suaves ao acordar trazia um estado de leveza que o corpo reconhecia. Era como se a natureza tivesse me esperado esse tempo todo, e agora me acolhia de volta. Minha esposa me olhava diferente. Ela não sabia de todos os detalhes do que eu comia, nem do que eu pesquisava, mas ela sabia, pela forma como eu a tocava, pela disposição nas manhãs, pelo brilho que voltava aos meus olhos. Estávamos juntos havia décadas, mas algo entre nós. E eu sabia que vinha de dentro. Não de um remédio, não de uma obrigação. Vinha daquilo que se constrói devagar, com consistência e intenção. Quando contei a história completa a um profissional da saúde que eu respeitava, ele me disse algo que ficou comigo. Adam, o que você fez foi mais poderoso do que qualquer prescrição. Você reconectou hormônio, comida, mente e emoção. E é isso que eu quero que todo homem depois dos 60 entenda. Não se trata de milagre. Não se trata de dieta da moda. É ciência. É natureza. É reconexão com o que nosso corpo foi programado para fazer. Nós fomos feitos para sentir prazer, para desejar, para ter vitalidade, mesmo com rugas, mesmo com cabelos brancos. Hoje, ainda como aquele mesmo café da manhã. Com pequenas variações, claro, mas o ritual permanece. E toda vez que corto o abacate, quando polvilho as sementes por cima, quando sinto o aroma do cacau e da canela misturados no ar, eu me lembro. Estou escolhendo viver, não sobreviver. Viver. E se você chegou até aqui, ouvindo tudo isso, talvez já tenha sentido que algo aí dentro também quer voltar a respirar com mais força. Não ignore. Seu corpo está te chamando. Seu desejo está apenas adormecido, não morto. Você não precisa de fórmulas milagrosas. Você precisa de alimento de verdade, respeito por si mesmo e tempo. O tempo que agora você tem e pode usar para mudar tudo, porque recuperar a ereção, a libido, a força, não é apenas uma questão de prazer. É uma questão de identidade, dignidade e presença. E tudo isso começa quando você escolhe o que coloca no seu prato ao amanhecer. Inscreva-se para mais vídeos sobre potência, vitalidade e longevidade masculina depois dos 60. Comente abaixo. Quero minha energia de volta. Se você também está pronto para essa transformação,